Mas então, né? Queria eu ser neozelandês. É, a gente acaba ficando vendo, né, a situação de outros países. É claro que é muito mais fácil você conseguir, né, controlar e ter uma situação de mais hegemonia de comportamento num país pequenininho, igual a Nova Zelândia ou igual a Croácia, que eu estava vendo um amigo meu que está morando lá, né, fazendo comentários no Instagram sobre como eles já estão abrindo as fronteiras, né, que eles vão conseguir ter um verão, né, com turistas e tal. E a Croácia também é pequena, assim como a Nova Zelândia é pequena, né? Os países maiores estão tendo bem mais problemas, certo? Agora, né, o problema nosso não é só que o problema reside na pandemia, né, gente? Nosso problema reside em todas as esferas, e aí a coisa complica demais, né? É, é, esse surrealismo que a gente está vivendo aqui no Brasil nem Salvador Dali pensaria, né, em algo tão surreal, tá certo? Ah, nossa, foi legal você ter colocado. Nosso problema é sempre estrutural. Nosso problema é estrutural, social, cidadão, né, político, certo? Há várias questões nessa. A Nova Zelândia já está livre do Covid, abriu o comércio, tudo, o Brasil tirando a parte do. Né? A questão é, a gente, sim, né, eu considero reseto o Brasil. Ai, ai. A gente precisava realmente pensar num outro caminho aí, porque quase todos os nossos problemas, eles são orgânicos, eles são estruturais mesmo, certo? Inclusive, né, a questão política, né? O político no Brasil, ele é aquele sujeito que vai para a política sempre com algo, né, às vezes com intenções de melhorar o país, sim, certo? Mas sempre há uma segunda coisa, né? Ou existe um plano de dominação ideológico, né? Ou existe, né, uma agenda, né, ideológica muito forte por trás, ou existe simplesmente a corrupção, né? Então, quer dizer, a gente tem problema demais, né? No que se refere a isso. Enquanto ser político no Brasil significar botar o burro na sombra, ter influência, ter passe livre em tudo quanto é situação em que você, né, dá a carteirada lá como deputado e está tudo valendo, e isso significar enriquecimento ilícito, a gente nunca vai melhorar em nada a nossa democracia representativa, né? Mas é complicado, sério. Eu quase tive esperança que esse ano ia ser meu ano. Gente, mas assim, né? É aquele negócio. Roberto, agora papai vai trabalhar. Você comeu o biscoitinho que estava dentro da bolinha, agora você fica de boa ali, né? Sim, senhor. Não adianta olhar com essa cara, não. Crianças. É, então, meninos, falei no ano novo isso. Não, e assim, né? Aquela coisa, shit happens, né? Assim, a shit só não precisava ser tão fedida assim. Ai, ai. Então, queridos, comprei Fahrenheit 451. Opa! Maravilha! Bacana. Depois me fala o que você achou. Meninos, vamos lá então, porque tem muita coisa para a gente falar hoje. Para variar, sempre tem muita coisa para falar, né? Ainda bem, que bom, né? É, eu quero, na verdade, dentro daquela coisa de dicas da semana, eu quero falar sobre duas obrazinhas, né, e sobre o tema que elas envolvem, tá certo? Feliz Ano Velho e Fahrenheit. Massa! É, ah, e a gente vai começar hoje os famigerados distratores. É hoje que você começa a gestar os seus 45 acertos na prova de linguagens. É verdade. Hoje você vai ter esse processo de gestação. Ah,
Gente, o departamento pessoal do colégio está me ligando. Só um segundinho. Querida, posso te ligar daqui a meia hora? Estou em sala de aula. Ah, tomara que seja para falar que eu vou receber e não que eu estou sendo mandado embora. É verdade. Olha que bacana essa notícia aqui. Um colega de vocês acertou 43 questões no simulado de linguagens. Parabéns, parabéns. Bom demais, que maravilha. Agora vai ser 45. E vai ser, eu quero chuva de 45. É verdade, tá? Então vamos lá. Queridos, vamos lá então, tá? Na semana passada, eu tinha comentado com vocês a série Years and Years, né? Falando sobre essa questão política, antes de fazer o simulado. É, a, a questão política, a questão tecnológica, a questão social que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo, não só no Brasil, né? E como que a série era assustadora, né, nas previsões a partir do estudo do que já está acontecendo no mundo, da análise, né, do que está acontecendo no mundo. E na semana passada, dentro dessas discussões, né, que têm ocorrido, né, no Brasil e mundo afora sobre fascismo e racismo, eu falei para vocês sobre aquelas obras, né, Fahrenheit 451, 1964, e O Fascismo Eterno, do Humberto Eco. Me fala o seguinte, eu mandei para vocês na plataforma o link do Fascismo Eterno, lá aquela reportagem lá que falava sobre as 14 lições do fascismo, aquela coisa toda. Eu mandei isso na plataforma para vocês, sim ou não? Ninguém sabe se eu mandei? Eu acho que não, professor. Não achei. Tá, eu vou verificar depois da aula, e aí se eu não tiver mandado, eu mando. Mandar o link do site Opera Mundi, que tem lá a palestra do Humberto Eco, né, na qual ele coloca essa questão das 14 lições para identificar, né, o fascismo na sociedade. E a outra questão que também foi muito comentada, né, mas acabou que eu não passei nenhuma obra para discutir essa questão, que são as discussões relacionadas ao racismo, certo? Uma questão estrutural, uma questão muito visível nas sociedades ocidentais, né? Particularmente nas sociedades, né, nos países que tiveram escravidão, particularmente, é claro que o racismo ele acontece de qualquer etnia ou qualquer povo em relação a outro povo, certo? Você vai ter em vários lugares do mundo. Vale lembrar, né, que na década de 1990 a Europa Central, né, passou por um momento terrível, né, que foi a Guerra dos Balcãs, em que ali todo mundo era branquinho e loirinho, meus queridos. Só que eles vinham de etnias e origens distintas. Então, a Guerra dos Balcãs, Sérvia, Croácia, né, Bósnia, foi uma guerra étnica, uma guerra de racismo, certo? Então, o racismo ele se embrenha, né, em muitas configurações. E a nossa configuração, e a configuração dos Estados Unidos, é essa configuração relacionada particularmente ao negro, às pessoas pretas, certo? Que vem de um histórico escravista que ambos os países compartilham, certo? Mas também você tem esse problema em relação aos negros, aos pretos, né, na Europa, né? Inclusive, a gente já acompanhou várias manifestações que têm ocorrido. E é interessante observar, gente, que é claro que situações, elas são, na verdade, estopins que explodem ali a bomba, né? Que é o último pedacinho do pavio antes das coisas explodirem. Só que esse pavio está queimando, ó, certo? Então é muito importante a gente salientar essa ideia do porquê que há essa generalização de manifestações contra o racismo mundo afora, certo? Principalmente do racismo voltado para a pessoa preta,
né? A ideia é Black Lives Matter, né? Vidas pretas importam. A ideia é fazer ações nas redes sociais como né, Blackout Tuesday, certo? A ideia é ir para a rua, mesmo em tempos de pandemia, fazer, né, manifestações. Inclusive, uma amiga minha que está morando em Nova York, ela foi na maior manifestação que teve da Black Lives Matter na semana passada, uma que foi a primeira maior, que não teve problema, que não teve maiores confrontos com polícia e tudo mais. Ela tirou cada foto, gente, mas tirou cada foto, cada coisa. Nossa, sensacional. Assim, certo? Vale lembrar que as coisas estão um pouco diferentes lá em Nova York do que estão no Brasil, né? Em termos de pandemia. Eles conseguiram dar uma arrefecida, achataram a curva, e nós estamos achatando só o nosso intelecto, achando que está na hora de voltar as coisas com a curva só ascendente no Brasil. Então, basicamente, você tem essas manifestações. E assim, uma coisa que eu comentei com vocês na semana passada é que, assim, independente das suas posturas, sempre é importante que você tenha embasamento, certo? O embasamento, gente, tem que ser a sua referência para a construção de ponto de vista, para a sua construção de posicionamento. Precisa ser, certo? E esse embasamento, quando a gente fala de embasamento, nós estamos falando de coisa que tem autoridade, que tem credibilidade, que tem estudo, certo? É muito fácil, né, gente da nossa família chegar e falar: não, eu vi um negócio lá no Twitter, ou então me mandaram no grupo lá não sei das contas do meu trabalho, esse negócio aqui, ó. Gente, um dos maiores problemas que nós vivemos no mundo hoje chama-se fake news. Virou um câncer social e político, fake news, certo? E o fato de os brasileiros não gostarem de ler, terem preguiça de ler, não terem cultura de leitura, certo? E, portanto, de estudar, muitas vezes, faz com que esses cânceres, né, como as fake news, se proliferem de forma muito mais perniciosa, de forma muito mais prejudicial do que na maioria de tantos outros países, certo? Então, embasamento é fundamental. Embasamento é a base de qualquer posicionamento. Me fizeram uma pergunta aqui, se eu acho que a gramática pode ser considerada um meio de propagação do racismo. Não, não acho. Eu acho que existe uma coisa chamada preconceito linguístico, certo? O preconceito linguístico ele está relacionado a uma forma de manifestação, geralmente provinda das elites que têm acesso à educação formal e que, portanto, têm acesso à norma padrão da língua, certo? E que, muitas vezes, a forma negativa como as pessoas que não têm esse acesso à educação formal se expressa, certo? Essa forma negativa, essa forma jocosa, estereotipada, né, acaba por reforçar um discurso de dominação dessas elites. Isso faz parte de uma elite social, né, as camadas sociais e econômicas mais privilegiadas da sociedade, e isso faz parte também de uma questão cultural e geográfica, certo? Isso acontece muito em relação às zonas centrais dos países, em relação às zonas mais periféricas, né? Se a gente for pensar, né, você vai ter o tempo todo essa coisa do paulista que critica o sotaque do nordestino ou do goiano, certo? Por quê? Porque são regiões afastadas do centro financeiro e cultural do país. Então, a questão do preconceito linguístico, ela é uma relação de dominação em relação de regiões de centro em relação à periferia e de manutenção de uma dominação social, econômica, cultural e regional. Agora, a gramática, ela é a normatização da língua. A normatização da língua acontece em qualquer idioma, certo? O problema não é a gramática. O problema é a intolerância às variantes linguísticas. Esse é que é o problema,
né? Porque ao não tolerar ou ao utilizar de forma pejorativa comentários sobre como a pessoa da favela fala ou a pessoa do interior, né, de Goiás fala, né, o cara do norte fala, você está utilizando-se da gramática, da norma padrão, para reforçar estereótipos e preconceitos. Então, o problema não está na gramática. A gramática é uma ferramenta. O problema é o que você faz dessa ferramenta. Tá certo? Então, tanto que numa aula que eu dei sobre preconceito linguístico, para os meninos do cursinho, né, uma das grandes questões que se colocam é como que, na verdade, o preconceito linguístico deveria ser substituído por uma coisa chamada adequação linguística, que seria basicamente o quê? Entender que os níveis de comunicação, eles não dependem exclusivamente da norma culta. Dependem das situações de comunicação, se são situações formais ou informais, dependem do contexto das pessoas que estão se comunicando, né? Depende da faixa etária, depende da situação comunicativa. Aí sim, nós teríamos uma compreensão da importância da norma culta, mas da importância das normas, das variações linguísticas como manifestações da expressão da nossa linguagem. Certo? Então, o problema não está na gramática. O problema está no que a gente faz com ela. Beleza? Tá certo? Professor, o problema maior do brasileiro não é ler. O problema não ler é que um livro é mais caro que um cigarro, ou uma cerveja que aliviador de viver. Isso é relativo, né? Porque você pode ler muita coisa de graça. Certo? Pode ler muita coisa de graça. A internet te oferece coisa de graça. Não tem nem internet na casa, o cara é pobre e tal. Qualquer escola pública tem biblioteca que empresta livros, né? Qualquer cidade tem uma escola pública que empresta livros, certo? Então, para mim, a questão é mais cultural mesmo, né? O não incentivo estrutural, né, à leitura que existe no país. Assim como é estrutural o racismo no Brasil, certo? Eu estava falando sobre essa questão. É importante que o que está acontecendo, né, é mais uma explosão dentro de um contexto de um racismo crônico, certo? E deixa eu só fechar a porta da sacada aqui, porque nunca vi tanta serra, tanto barulho, igual tá tendo esses dias aqui em casa. Roberto, sim. O que eu faço? Tá, vai brincar com isso aí. Melhorou. O maior problema realmente é questão cultural, até porque meus avós não têm esse hábito, meu pai também, nem eu e minha irmã. É complicado, porque eu comecei a ler, até gosto do livro, mas parece que passa 20 minutos e eu não consigo, fico enjoado. Né? Exatamente. Né? Quer dizer, a questão cultural passa pela questão dos hábitos. Né? Agora, hábitos se adquirem, viu, gente? Hábitos se adquirem. Né? Todo mundo que é leitor hoje, pode ter certeza que nem todo mundo que é leitor hoje vem de uma família leitora. Então, isso depende muito também da gente, tá certo? Que os preços não influenciam também, porque um livro genérico... É o que perguntaram, falaram aí agora, né? Sobre o livro ser caro. Sim, o livro é caro, mas aí eu respondi. Livros você lê de graça, na internet, né? Na biblioteca do colégio, inclusive nos colégios, nas escolas públicas, que tem, inclusive, algumas delas têm bibliotecas muito boas, certo? Né? As prefeituras têm bibliotecas, certo? Então, para mim, a questão é mais cultural mesmo, certo? Não é o preço do livro que faz as pessoas não lerem, é a falta de hábito, certo? Porque você, como sabe muito bem, né? E assim, quer ver como não é um problema, né, de questão financeira? Vocês, grande parte de vocês aqui, tem plenas condições de comprar um livro de R$30.
E na maioria das vezes o que acontece é, os pais de vocês compram o livro e você não lê. Tá entendendo? Então a questão é mais cultural mesmo. Tá certo? Então vamos lá. Queridos, então, né, falando sobre essa questão agora, né, focada na questão do racismo, né, focada na questão do racismo, ah, eu acho tudo muito importante você falar de George Floyd, né? Claro que aquilo é uma ilustração da perpetuação, né, de algo que não pode mais acontecer, certo? Ilustra a perpetuação de uma, né, nada justifica, né, gente? 8 minutos de sufocamento, nada justifica, nada justifica, certo? Agora, o que às vezes me preocupa, e eu não quero minimizar a importância dessas manifestações que estão acontecendo, inclusive as das redes sociais, certo? Ah, Raul, mas a maioria desse povo faz os treinos, virou modinha, vou colocar minha tela preta no Instagram, tal. Beleza. Gente, as grandes manifestações, os grandes movimentos sociais não são feitos só por líderes pensantes, não. É preciso que haja o quê? Engajamento. Pessoas que simpatizem com alguma causa, mesmo que não pensem muito a respeito dela. Certo? Agora, então, a quantidade faz diferença. Agora, é óbvio que na construção do seu posicionamento, o ideal é que você se embase para saber por que você está fazendo aquilo. Certo? E então, como eu disse, eu não quero minimizar a importância de tudo que está acontecendo, só que eu fico assim um pouco, né, ressabiado de pensar que falou-se, inclusive no Brasil, falou-se mais de racismo depois que aconteceu o que aconteceu com George Floyd, né? Quando nós já tínhamos recentemente tantos casos de crianças e adolescentes pretas sendo mortos por policiais, né? Quer dizer, aí juntou, nas manifestações juntou João Pedro, juntou George Floyd, juntou tudo, sim. Mas é louco pensar que o gatilho que fez com que a coisa acontecesse, né, em proporções maiores, inclusive no Brasil, fosse algo que aconteceu nos Estados Unidos, quando essa questão do racismo estrutural mata muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Certo? Raul, gente, ó, a questão do caso Miguel. Parece que não estão falando muito daqui do Brasil. A questão do caso do menino Miguel lá, certo? Aquilo ali, gente, é uma estrutura social. A empregada doméstica preta com o filho preto que trabalha para a patroa branca, sabe? E todas as relações que vêm disso aí, certo? Agora, o grande problema que eu vejo, e isso assim, para mim o maior problema das redes sociais hoje é que todo mundo fala demais o tempo inteiro e é muita gente falando muitas vezes sem saber o que falar. Mas o grande fato positivo também das redes sociais é que tem muita gente falando o tempo inteiro. Certo? Então, a mesma coisa que é o grande benefício das redes sociais é o grande malefício. Tá certo? É a música do Thiago York lá. Gente demais, falando demais, alto demais. Certo? E nem sempre o que se fala é aproveitável ou tem algum tipo de embasamento. Por isso que eu falo da importância das pessoas saberem por que se posicionam. Certo? Porque, né, num determinado momento, essa situação do Miguel virou muito mais uma coisa de cancelamento da patroa do que propriamente, né, um caso de racismo, sabe? Então, eu fico muito, sim, sabe, impaciente com a maneira como algumas coisas precisam ser tratadas de forma mais séria e acabam entrando ali naquele rebuliço de histeria de rede social, tá certo? Eu não sei, eu não acredito que seja um caso de racismo particular, né, de ação racista, mas acredito que a situação seja fruto de uma estrutura racista. Tá certo? Beleza? Agora, Raul, o pessoal tem falado muito sobre racismo estrutural e tal. É... E assim, eu não sei se eu sei direito o que é isso. Gente,
Ano passado, no segundo ano, nós estudamos um movimento, né, que era um braço do realismo, que era um livro chamado, que era um movimento chamado naturalismo, né? O naturalismo ele tem uma pegada determinista. Nessa pegada determinista dele, você vai ter uma, uma visão de mundo muito baseada na ideia de que o homem é produto do meio, o homem é produto da raça, o homem é produto, né, do momento histórico. Saudades e cortiço, famoso cortiço, né? Exatamente. Ah, né? E a gente trabalhou com o cortiço, né? Um livro que tem muita coisa para dizer, muita coisa para dizer. Esse ano eu não estou trabalhando com o cortiço, eu estou trabalhando com o Bom Crioulo, né? Que é um livro bastante polêmico, mas que está, inclusive, no PAS, certo? Então, esse ano eu mudei. Vou fazer a aula sobre o cortiço, mas os meninos estão lendo o Bom Crioulo no segundo ano. Mas o livro que eu quero comentar, né? O cortiço também tem isso, eu vou relembrar para vocês uma passagem de cortiço, mas eu quero falar de uma outra obra do Aloysio Azevedo, né, que é o autor de O Cortiço. Quando o realismo e naturalismo começou, gente, o Aloysio Azevedo lançou um livro no mesmo ano de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que inaugura o realismo. O Aloysio Azevedo lançou esse livro aqui, O Mulato, certo? O Mulato conta basicamente a história de um rapaz chamado Raimundo, certo? O Raimundo, ele é filho de um fazendeiro português chamado José e de uma escrava do José, a Domingas, que é retratada no livro como uma mulher muito bonita, de porte muito fogoso, né? Ou seja, uma mulher, né? Uma escrava, gostosona, bonitona, né? Cheia de volúpia, de acordo com o que a narrativa vai falar sobre ela. E, obviamente, que o Raimundo vai ser um filho bastardo, né? Obviamente que José não se casaria com uma escrava. Mas ele tem muito carinho pelo filho. Quando a Domingas fica grávida, ele vai proteger a Domingas, fazer tudo que precisar para a Domingas. E quando o menino nasce, né, o Raimundo, ele vai procurar dar atenção, mas vai ser mais ou menos na época que ele vai se casar com uma mulher branca, de família tradicional, chamada Quitéria, né, o José. E já quando estava prestes a se casar com José, a Quitéria tinha já percebido alguma coisa errada, né, alguma coisa diferente entre o José e essa escrava Domingas. Quando finalmente os dois se casam, a Quitéria vai mandar os capangas lá da fazenda, né, armarem uma situação lá para Domingas, para que a Domingas fosse castigada. E essa Domingas vai ser açoitada, da chibatada, até quase morrer. E depois que isso acontece, né, ela ainda vai mandar torturar a Domingas, fazendo com que os capangas, queimassem os genitais dela. Tá? A ideia é bem, né? Tipo assim, você não vai usar mais isso aí com meu marido. Ah, que doido. E enquanto está esse circo pegando fogo, para evitar um escândalo, né, e tudo mais, o José pega o Raimundo, filho, pequeno, criança, neném ainda, e vai para São Luís do Maranhão, né, a história se passa no Maranhão, para deixar o filho com o irmão dele, Manuel Pescada, que era um comerciante de uma família que tinha condições, né, na capital do Maranhão, aquela coisa toda. E o Manuel Pescada vai virar assim, é tio, protetor, tutor do Raimundo a partir de então. E o Raimundo, gente, vai crescer nesse meio, né? Ele vai crescer nesse meio de pessoas brancas, certo? Na elite maranhense, tendo acesso a tudo, certo? E a descrição que se faz do Raimundo é meio parecida com essa imagem, por isso que eu selecionei. O Raimundo, pelo que se percebe que o Aloysio Azevedo está querendo dizer, ele seria uma idealização da mistura das raças, certo? Porque ele tinha a pele escura,
mas os traços eram europeicamente delicados, principalmente as orelhas e o nariz, que não tinha aquele nariz mais achatado do africano. O que ele tinha de mais africano, além da cor, eram os lábios mais grossos, mas isso, na verdade, combinava bem com a delicadeza dos traços dele. E a grande coisa que chamava atenção era o contraste entre a pele escura e os olhos profundamente azuis que ele tinha herdado do pai, que era português. Ou seja, Raimundo é praticamente um deus grego da mestiçagem, certo? E isso vai ficar muito claro no livro, porque ele vai criar um efeito sobre as mulheres que vão achá-lo lindo demais mesmo. Mas Raimundo vive naquele mundo, vai lá, e naquele mundo em que ele vive, ele vai ter as suas regalias, né? Vai estudar em boas escolas. Quando fica rapaz, o Manuel, o tio, o protetor, né? Praticamente o pai, vai mandá-lo para Portugal, para que ele possa estudar direito em Portugal. Então vai Raimundo, né, tornar-se bacharel em direito, né, formado na escola de Coimbra, em Portugal, que era coisa para as elites isso. Quando ele volta, já um jovem homem, né, ele vai passar uma temporada começando os seus trabalhos, sua carreira no Rio de Janeiro, só que ele tem uma pulga atrás da orelha. Ele tem muita saudade do Maranhão e ele tem, na verdade, né, uma coisa que ele sente com ele, que é a seguinte: ele sabe onde ele vive, ele sabe as pessoas com quem ele viveu, com quem ele cresceu, só que ele sabe que ele é de alguma forma diferente. Por exemplo, ele não sabe quem é a mãe dele, certo? Agora, ele sabe que quando ele olha para as outras pessoas e ele olha no espelho, ele gosta do que vê, mas ele vê que ele é diferente. Mas olha que loucura. Ele vê que ele é diferente, mas ele não se entende como negro ou mulato. Por que que ele não se entende como negro ou como mulato? Porque na concepção de qualquer pessoa daquela sociedade, ser preto significava ser pobre. A cor da pele trazia uma condição social que era inseparável. Raimundo estudou na Europa. Raimundo sempre teve do bom e do melhor, então ele não era preto. Ele não se enxergava como preto. Certo? Isso é o racismo estrutural, que condiciona em uma sociedade a cor da sua pele a uma condição socioeconômica. Se você observar, hoje os movimentos de empoderamento da pessoa preta estão mais fortes no Brasil. Mas eles sempre foram fortes na Bahia, o único lugar em que o empoderamento negro realmente sempre aconteceu. Fora da Bahia, não. Certo? Ultimamente, você tem tido movimentos, principalmente nas universidades, em ONGs e tudo mais, tentando trazer essa identidade, esse empoderamento, esse orgulho de ser preto. Mas a história do Brasil diz o contrário. Nunca foi motivo de orgulho ser preto, porque ser preto significa ser pobre, excluído, analfabeto, subalterno, escravo. Então você vai ter, ao longo da nossa história, inúmeras celebridades pretas que, ao se tornar, vieram da periferia, que vieram em situações de famílias pretas, periféricas, pobres, analfabetas, e que conseguiram alcançar o sucesso, e que, quando ficam ricos e famosos, não se consideram mais pretos. Ou pardos. Quer dizer, um exemplo claro? Neymar. Neymar, que de branco não tem nada, o cabelo crespo, a pele mulata, escuro, certo? Para ficar com o cabelo arrepiado, todo mundo já deve ter visto o Neymar com o cabelo normal, o cabelo dele é enrolado, é crespo, certo? Ele é pardo, ele é mestiço. Eu me lembro uma vez que teve aquele problema, aqueles problemas recorrentes que acontecem no futebol de racismo, e aí vários atletas, né, dos principais jogadores de futebol do mundo, se posicionaram em favor, né, dos
dos seus pares e tudo mais. Eu me lembro do Neymar falando, nós estamos aqui para apoiar os nossos irmãos, né, que são negros. Tipo assim, ele não é. Certo? Então, isso, gente, é racismo estrutural. Isso, quando alguém, sinceramente, gente, e aí é uma questão realmente quando alguma pessoa chegar para você e falar, mas o problema é que o próprio preto tem preconceito contra si mesmo. É claro que ele tem preconceito contra si mesmo, por quê? Porque historicamente se construiu uma imagem de que ser preto é ser inferior. Isso não é racismo de preto contra preto, não. É autoimagem construída por sociedade estruturalmente racista. Sabe? Então, meninos, sabe? Por isso essas coisas acontecem. Né? Por isso, se você tem na própria estrutura de uma sociedade, né, a ideia de que a cor da sua pele está associada ao tipo de oportunidade que você vai ter na vida, é porque a estrutura dessa sociedade é uma estrutura racista. Tá certo? Chance. Oh, obrigado. Beleza, meus queridos? Fê. Fê, gente, obrigado. Obrigado, obrigado. Vocês são fofos. Vai lá. Né? Eu acho que é importante fazer umas análises assim, mais, sabe? mais incisivas a respeito dessas questões, certo? Porque o pessoal fala besteira demais, sem nenhum tipo de embasamento, sabe? E isso me dá muita raiva, na verdade. Teve uma entrevista que o repórter falou que ele era negro e ele disse que não era o Neymar. Né? O nervosinho, Oi. deu a hora aí, tá? Deu? Ô, gente, acabou? Não, foi tão rápido. Nem... É porque você tá nervoso demais. Aí Fiquei até com medo, nem comento nada, fiquei com medo. Queridos, então, eu prometo que a gente começa a aula da semana que vem já direto nos distratores, porque é uma matéria muito, muito, muito importante, né? E que eu não quero terminar esse semestre sem a gente poder ter dado uma adiantada boa nela, tá certo? O que você colocou aqui? Dá para encaixar o conceito de colorismo no contexto do livro, pelo fato de o Brasil, especificamente, aspectos fenotípicos, características de pessoas pretas, ser também motivo de discriminação. Não ter traços assim, exatamente. Colorismo, branquecimento, né? Essas questões todas. Foi lindo. Obrigado, gente. Obrigadão. Obrigado. Eita, professor, mandou muito. Obrigado, queridos. Gente, abração para vocês. Bom feriado. Semana que vem a gente tá de volta. Tá bom? Tchau, tchau. Dá tchau para mim. Tchau. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau, Raul.